Salve, salve! Hoje, mais uma edição do Podes Crer. Hoje um programa pra lá de especial, porque a gente vai transitar entre a medicina, a gestão, a educação, porque o nosso convidado de hoje, ele já inclusive, ele é professor. Lá atrás, em 1997, quando eu comecei a dar aula, ele já era professor famoso aqui em Teresina. Poesia também, o senhor esqueceu de falar isso. É um poeta, né? Escreve com a alma. Ele é da época em que a gente dava aula com giz, mas a aula era movida pelo sentimento da formação integral das pessoas. Então esse nosso convidado é pra lá de especial e a gente vai bater um papo gostoso, alegre com ele já depois da vinheta. Pois é, como eu disse, nosso convidado muito especial, Dr. Benjamin, uma figura conhecida de Teresina, é uma figura que honra o estado do Piauí, é do Maranhão, e a gente vai saber sobre a sua história de vida, sobre a sua vida na história de Teresina e do Piauí, já quando o César falar das nossas redes sociais. Né? Aliás, nós não estamos só felizes, né? Com a presença do doutor. Eu diria que envaidecidos. Hoje eu estou me sentindo. Vou conversar aqui com o doutor Benjamin. Bom, gente, sempre o velho pedido para você dar o like, né, dar as curtidas aí nos nossos episódios, isso nos ajuda muito, faz com que o YouTube entregue o nosso trabalho, né, os nossos episódios a mais assinantes, tá bom? Tem o sininho lá também, você deixa ele todo preenchido, né, com cor, eu digo todo preto se o fundo for branco, mas se o fundo for preto, deixa o sininho todo branco, depende de como você configura a tela do seu celular, porque assim você vai receber as notificações de todos os nossos episódios. Professor Damião, doutor Benjamin Pessoa Vale muito. Vale muito. Bom, se o senhor me permitir aqui dar um... Por favor, mas deixa eu chamar logo o Benjamin. Claro. Né? Benjamin, seja bem-vindo. Aqui é o quintal da sua casa, aqui você manda. Diga aí, como é que você está? Pois, para mim é uma grande satisfação estar aqui conversando com o César, com o professor Damião. Eu conheço muito bem sua grandeza da alma e largueza do coração. Então, com certeza vai me fazer maior do que eu realmente sou. Mas, dentro de todo um contexto, com conversa entre amigos, de gerações iguais, são sempre conversas agradáveis, que participamos da construção das pessoas e da construção da sociedade ajustando as variáveis. A primeira pergunta, como sempre, o senhor, doutor Benjamin, foi aluno do professor Damião? Ele é um gozador, isso é um gozador. O Damião, ele não teve a chance de ministrar aula para mim, porém, se tivesse tido, seria um prazer. Oh, que bacana. Bacana, velho. Professor Damião, vamos lá. Doutor Benjamin é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Piauí, especialista em neurocirurgia, especialista em neuroradiologia intervencionista, possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV, né, que é a Fundação Getúlio Vargas, é coordenador do projeto Pense Bem AVC e Pense Bem Trauma, iniciativas, né, de grande impacto lá da Associação da Reabilitar. Sócio fundador do Instituto de Neurociências do Piauí, conselheiro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Muito bem, e também poeta, tem livros lançados como Alma Sertaneja e Retrato Inconcluso. Aí eu perguntei se ele é sertanista, ele não, eu sou sertanejo mesmo. Doutor, bem-vindo aqui mais uma vez. Doutor Benjamin Pessoa Vale nasceu onde? Eu nasci no povoado Lagoa do Mato, município de Coelho Neto, no Maranhão. Maranhão. Seu pai e sua mãe, doutor? Meu pai é João Pessoa Vale, minha mãe Maria Vieira Vale. Sou filho de uma prole de 15 irmãos, eu sou 11. Agricultor? Seu pai era Meus pais eram da agricultura de subsistência. Lá. Os filhos mais velhos não estudaram, não tiveram oportunidade, porque não tinha escola na região. E eu, já taludo, tive a oportunidade de ir estudar numa escola rural, que ficava a 9 quilômetros lá de casa. E me diga, já taludo, isto taludo, duro, já homem feito quase. Homem feito, pescoço duro. Papai diria isso.
Doutor, o senhor lembra de todos os irmãos e irmãs? Sim, com toda Pois, certeza. por gentileza, cite-os aqui. Se você está assim, começando pela Anitta, que é minha irmã mais velha, que tem hoje 81 anos, a Aerodite, aí o Oswaldo, o Francisco, o Antônio, a Maria das Graças, a Eunice, a Rita, a Maria, que é no meio que faleceu ainda, adolescente, ficou só com o nome de Maria, o João, o Benjamin, o Raimundo, outra Maria, a Dulce e o Misael. Só uma que partiu, a Maria. As duas que são Marias faleceram na infância. E hoje nós temos, são 5 no território da igualdade. E quando o senhor veio para Teresina, doutor Benjamin, o senhor chegou a estudar também em Coelho Neto? Porque, no povoado e também estudou na sede do município? Exatamente, foi. Eu fiz o primário da primeira à quinta série. Sim. No interior, No interior. na escola rural, que era num povoado chamado Baunilha. Após terminar a quinta série, a professora Maria de Jesus Alves do Nascimento foi à Lagoa do Mato conversar com meu pai, pedir para ele mandar os filhos para Coelho Neto, que eles tinham futuro. Continuar estudando. E papai disse, olha, eles vão fazer o ginásio e retornam para a Lagoa do Mato. Aí eu fui fazer o ginásio na cidade de Coelho Neto. Eu morei 4 anos só na cidade, que foi da 5ª à 8ª série. E a professora Jesus continuou sendo minha professora até a 8ª série. Terminado o ginásio. Terminado o ginásio, aí papai disse, retorna para a Lagoa do Mato, que não tem como continuar. Mas aí a visão abriu, o conhecimento, a gente achava que tinha terminado o ginásio, já era muita coisa, que podia vencer na vida com aquilo, e resolvemos vir arriscar a vida aqui em Teresina. Aí a cidade só não nos engoliu, porque a sertaneja é bicho duro, como dizia Euclides da Cunha, antes de tudo um forte. Rapaz, tem uma obra que fala exatamente disso. O homem que virou suco. Sim. Um sujeito que foi para a cidade grande e lá foi engolido pela cidade. E você dizendo exatamente isso, que vem de um povoado, vai para uma cidade que já é grande, porque... Mas ele veio para Teresina para engolir Teresina. Isso, é o que eu estou dizendo. Aí é quando o feitiço vira contra o feiticeiro. Bacana, Benjamin. Essa história nossa de gente que tem 50, 60 anos, é sempre essa. A gente que não nasceu em berço de ouro e até era uma rede furada, a gente só superava se fosse mesmo um forte. E agora eu quero saber como é que foi essa decisão. Quando o senhor começou a saber das coisas, é que viu que não sabia de nada ainda. César Damião, Só sei que nada no primeiro ano que nós estudamos, o prefeito foi inteligentíssimo. Era um cidadão que tinha feito agronomia na Escola Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio, e voltou para Coelho Neto, Afonso Bacelar, fascinado pela educação. Em cada povoado maior do município, ele construiu uma escola. Olha só. E mandou buscar professores aqui em Teresina. E numa dessas escolas eu estudei. Benjamin, isso foi em que ano? Isso já foi no final da década de 60 e iniciando a década de 70. Veja o quanto esse prefeito tinha visão. A visão. Hoje a gente tem prefeitos que não conseguem pensar ainda dessa forma. Mas o doutor acabou de dizer, ele formou-se numa escola no Rio de Janeiro. Ele era filho do Duque Bacelar. Ele teve acesso à educação e viu o poder da transformação da educação. E esse prefeito, ele fez isso, a escola ficava a 9 quilômetros lá de casa. E a pé, doutor Silvio? E a pés. Nós andávamos 18 quilômetros todos os dias. Se não já tiver. Eu tinha quase 13 anos de idade nessa época. Uhum. A nossa escola, e o prefeito foi inteligentíssimo. As nossas aulas começavam em maio. E terminava o primeiro semestre em setembro. E começava o segundo semestre, encerrava as férias, você ia de férias de janeiro a maio. Aí você pergunta por quê? Porque como os filhos já eram todos quase adultos, adolescentes... Período chuvoso tinha que estar na lavoura. Tinha que estar na lavoura. Ajudando. Exatamente. Você fazia... Se ele pegasse os pais para levar para... Antes da colheita, não ia nenhum filho para a escola. Ele começava em maio. Em setembro era férias, é a época da broca. Aí quando chegava em janeiro, você estava de férias de novo para começar a capina e a plantação. Então ele foi inteligente. Eu tive a oportunidade agora, já depois de muito tempo, não tem nenhum... Foi em setembro do ano passado. Eu conversei com ele, bati um papo,
bom. Ele estava em Coelho Neto. Eu fui agradecer a ele pela escola que ele construiu. E lá nós já tínhamos um ônibus escolar. Mas ele é vivo até hoje? Hoje é vivo até Benjamin, hoje. como era o nome dessa escola? Escola, por incrível que pareça, anexo Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que era o primeiro ditador do regime militar da década de 60. Doutor, e o senhor veio para Teresina em que ano? Aí eu fui para Coelho Neto fazer o ginásio. Depois do ginásio eu vim para cá. Eu cheguei aqui no final da década de 70 e iniciando na década de 80. E como foi lá com o seu João, né? Pai, eu vou... Quando nós tomamos a decisão, ele respeitou. Muito bem. Disse, olha, feijão e arroz... Não vai faltar. Não vai faltar. Mas aí, não, a gente consegue emprego em Teresina, aí foi que foi a dificuldade. E que ano foi que o senhor chegou aqui? Em 78, se não me engano. E a medicina? Não, aí já foi bem mais tarde. Eu vim fazer o segundo grau. Sim. Isso. Fiz o segundo grau. Você fez aonde? No João Clínico da Almeida. Estudei no João Clínico da Almeida. Trabalhava no Armazém Abril, ali na Coelho Rodrigues, como balconista, vendendo tecido. E lá eu aprendi duas coisas interessantes. Eu digo sempre isso. Que foi como lidar com pessoas e aprendi a dar nó de gravata. Que você leva para a vida inteira. É verdade. Então, de tudo na vida você aprende um pouco. Eu sabia que não passava no vestibular para medicina. Então eu fiz o vestibular para ciência da natureza, que não era nem química. Que você podia escolher, que se fazia química, matemática, física ou biologia, depois do tronco comum. Eu resolvi fazer química. E nesse período era obrigado você estar cursando, porque eu precisava trabalhar. E aí eu comecei com um semestre de faculdade e eu fui convidado para começar a dar aula nas escolas de Teresina. Olha, E aí? A gente estava falando aqui agora. parecido com a sua história também. O Juraci, que é um convidado de breve aqui, vai fazer com a gente aqui o Pode Escrever Educação. Ele entrou no Geotrópico em 1987, eu e ele juntos, quando ele estava saindo da Química. O Juraci foi substituir o Benjamin. Então ele saindo e a gente entrando lá para... O Juraci era meu colega no curso de Química. O Mendes também, que é professor hoje do Dom Barreto, é meu colega do curso de Química. E eu dava aula no Geotrópico e dava aula na Escola Técnica Estadual Monsenhor José Luiz Barbosa Cortez, que é o Premensul, no curso de Técnico de Química. Então, quantos anos na Química até decidir fazer? Até eu ir para a residência. Eu dei aula de Química, eu terminei o curso de Química, antes de terminar o de Medicina, e até ir para a residência eu dava aula de Química. E quanto tempo depois o senhor entrou no curso de Medicina, depois que passou para a Química? 3 anos. 3 anos depois. 3 anos depois. 3 anos depois. E manteve os dois cursos. Exatamente, eu mantive os dois cursos. Muito bem. E por que, doutor, a neurologia? A neurologia tem uma coisa fascinante. Eu decidi fazer neurocirurgia no primeiro período da faculdade da anatomia. Era o segundo período na época. Porque a cadeira de neuro você tem a possibilidade de fazer a integração, a linha de raciocínio, o pensar. Você pega um exame neurológico do doente pela história, você diz, quando faz o exame neurológico, o camarada está com uma dormência, o pé caído, você consegue mapear onde está a lesão, tudo enquanto, e aquilo me fascinou. E nesse contexto todo tem o outro dado, era uma área pouco conhecida. E os sertanejos são afeitos a desafios. Algum professor lhe influenciou ou foi um exemplo para a escolha da neurologia? Não. Assim, o professor que marcou, muitos professores marcam a vida da gente. Para o bem e para o mal. O professor que me marcou na faculdade foi o professor Anchieta Cortez, de Fisiologia. Que era assim... Doutor Anchieta. Empolgado, gostava de ensinar. Meu médico, sou amigo do filho dele, inclusive. E o Guilherme foi meu aluno depois na UESP. E aí ele gostava de ensinar, e quanto mais você instigava o aluno que você estudava, ele puxava, e fazia você ficar bem pequenininho, aí você tornava a crescer, ele tornava ele achatar e ficou. E assim ia evoluindo. Mas muitos professores importantes marcaram a vida da faculdade. O professor de propedêutica, o doutor Lineu Araújo, era assim, de uma humildade, uma simplicidade.
E assim, essas coisas são muito interessantes, porque eu decidi fazer medicina, eu não sabia o que eu queria fazer. Minha mãe adoeceu e foi operada no hospital do 2º Beck. E eu trabalhava no Armazém Abreu, o horário de visita, acho que era às 15 horas, e você tinha dificuldade de sair. Quando eu cheguei no hospital, eu cheguei atrasado. E aí a moça, não, você não pode mais entrar para visita e tal. Mas o médico que a operou vinha chegando. Ela disse, o médico dela é ele, se eu só falar com ele, ele lhe atender. Ele foi de uma gentileza comigo, assim, de uma delicadeza. Me aproximei, falei com ele, ele disse, olhou para mim e disse, eu devia ser muito parecido com minha mãe, disse, eu já sei quem é tua mãe. É uma véia comedora de carne de boi lá do Maranhão. E isso, aí saiu com a mão no meu ombro. E saiu contando a história, que também era do interior, que tinha vindo para Teresina, tarde, estudou, mas foi para o Diocesano e depois foi fazer medicina em Recife. O doutor Jesuíto Dantas. E eu saí dali encantado com ele, o jeito que ele me tratou, a maneira como ele chegou lá brincando com minha mãe. Eu decidi ali fazer medicina. Engraçado, essas referências. É. Eu quero pegar aqui esse trecho da sua fala para lembrar uma coisa. No dia que eu decidi que eu ia ser professor, aluno da escola agrícola, no 2º ano, um professor criou um negócio chamado seminário. A turma morria de medo. E aí, como eu era falante, ele disseram assim, se tiver a possibilidade, Damião, tu fala só. Se não tiver, a gente divide as falas. E na hora lá, alguém perguntou assim, professor Vitorino, pode ser representado o grupo por um? Eu disse, pode. Aí eu fui. Era para falar 50 minutos, deu 50, ele disse, meu filho, vamos parar. Foi ali, Benjamin, que eu decidi que o negócio era dar aula, era ver gente, era conversar com pessoas e dar aula. Então, assim, esses encontros, essas oportunidades, elas são verdadeiros alertas na vida da gente, né? E você encontrou um médico solícito, atencioso, acolhedor, e isso foi assim um divisor de águas na sua escolha, né, para a formação de médico, doutor Benjamin. Que legal, rapaz. Mas quando eu resolvi fazer, depois, pronto, agora eu vou fazer medicina e vou voltar para Coelho Neto para ser prefeito. Foi, rapaz. E aí, como o curso foi avançando, a gente foi discutindo, e eu comecei a fazer plantão voluntário no pronto-socorro do HDV, quarta noite e domingo de dia, orientado pelo doutor José Tupinambá de Souza Vasconcelos. E ele começou a dizer assim, o que você vai fazer em Coelho Neto? Tupinambá. Você só vai atrofiar. O Tupinambá que o senhor fala é o gastro. Não, é o reumatologista. O reumatologista. E aí o doutor Tupinambá começava buzinando. Pai, vai fazer residência, o que você vai fazer em Coelho Neto? E aquilo foi crescendo o estímulo, a gente discutia medicina, fazia muita coisa. E depois ele não falava mais em voltar para Coelho Neto. Ele só olhava para mim e dizia assim, voltarás e serás atrofiado. E aquilo assim, orientou a gente a fazer medicina, um legado importante. O Tupinambá, o Flávio, o Álvaro Regino. Eu tenho uma relação muito boa com o Tupinambá, porque naquela época, eu acho que ele estava começando a medicina, não sei, tinha um projeto Rondon. Sim. E eu saí, era uma turma aí de 5 ou 6, tinha um veterinário, tinha ele médico, tinha um odontólogo, e tinha eu... Era o Crutac. E tinha eu como técnico agrícola. Ensino médio, eu estava na escola agrícola, ele já na medicina. E aí a gente viajava e tinha que organizar uma equipe, tinha o financeiro, que era quem comprava a alimentação, organizava as bolsas e pá. E eu lembro do Tupinambá como uma figura extremamente estudiosa, sempre foi, né? Muito estudioso. Você viu o cara assim, ele era muito centrado, muito focado. Mandar um abraço aqui pro doutor Tupinambá. Doutor Benjamin, o senhor já falou que passou aí pelo pronto-socorro do Hospital Getúlio Vargas. Então, o senhor poderia resumir para a gente aqui um pouco do seu histórico clínico cirúrgico aqui em Teresina? Onde foi que o senhor começou a trabalhar? Quando eu era estudante, eu Sim. passei 3 anos fazendo plantão voluntário no Hospital Getúlio Vargas. Sim. Num grupo de estudo que o coordenador era o Flávio Melo. E esse grupo de estudo tinha um extensivo à enfermaria, o posto 5 da Casa Mata. Que aí era o Flávio Melo, o Álvaro Regino, o doutor Mário Sérgio, a Conceição Sá, o Salustiano Moura, a doutora Marise Reis, e vários médicos já formados que se comprometiam com os estudantes em ensinar fora da universidade.
E dentre eles, o Álvaro era o coordenador desse grupo. Um verdadeiro internato. Né? Exatamente. E a nossa ligação era com o Flávio. Nós tínhamos o compromisso de prescrever o doente, discutir os casos clínicos. E dentro desse contexto todo, eu ainda estudante, no terceiro ano já, eu sabendo que ia ser neurocirurgião, mas acompanhei um cirurgião geral. Um cidadão que na época era considerado o melhor cirurgião da cidade. E esse cidadão me ensinou medicina e me ensinou a ser médico. Chamado Dr. Pergentino Lobão de Cacholinho. Pergentino é uma figura emblemática da história da medicina no Depois Piauí. daí o senhor passou por quais hospitais? Depois que eu saí da residência, eu não trabalhei em Teresina. Eu terminei a faculdade de medicina com 33 anos. E aí, solteiro, eu disse que se eu ficar nessa cidade eu não estudo, não passo na residência. Eu fui embora para São Paulo estudar para a residência lá. Não quis voltar para Coelho Neto. Se voltarás, atrofiarás. Não, voltarás e serás atrofiado. Não fui. Terminou Eu fui a para São Paulo. residência. Eu fui para São Paulo para estudar para a prova de residência lá. Lá eu consegui um plantão sábado, 24 horas, na urgência médica da Lapa, e estudava de segunda a sexta para a prova de residência. E quando passei na residência, aí eu passei 6 anos na residência médica em São Paulo. 4 anos no Hospital Heliópolis e 2 anos no Instituto do Coração. Tinha que da fazer faculdade. Primeiro clínica, era a clínica médica para É depois... acesso direto à neurocirurgia. A neurocirurgia. As provas foram para a neurocirurgia. Entendi. Eu fiz prova em São Paulo e fiz prova em Brasília. Hoje em dia aumentou o número, né, de Aumentou muito. especializações que você tem que fazer a clínica médica. Exato. Né? Mas a neurocirurgia é acesso direto. É como a gente estava entrevistando o doutor Luciano, que Mourão. é infectologista. Quando eu terminei a neurocirurgia convencional, o mundo desenvolvia uma técnica, que é a técnica endovascular, que é a neuroradiologia intervencionista. E aí, se eu voltar sem essa técnica, eu já vou voltar atrasado. E eu resolvi fazer neurointervenção. Tinha uma vaga no INCOR, e Deus protege os inocentes, né? Eu acabei entrando nessa vaga. Aí fiz a neurointervenção mais um ano, e aí voltei para Teresina em 98. Em 97, em dezembro, teve uma coisa muito interessante. Eu li o livro da Dominique, uma francesa, Vida de Viajante, a saga de Luiz Gonzaga. E nas férias eu resolvi visitar o sertão. Aí quando eu visitei o sertão, eu fui parar em Assaré, na casa do Patativa. Ô, rapaz. Aí eu cheguei lá para me apresentar para o Patativa, o Expedito, que é um amigo meu que mora em Juazeiro, disse: você vai dizer o que lá? Eu digo: eu não sei não, eu vou dizer. Como eu sei que ele gostava de falar em rima, eu cheguei e me apresentei para ele. Só, eu sou Benjamin Pessoa, sou neurocirurgião, sou filho de cearense, natural do Maranhão, e hoje morando em São Paulo por força da profissão. Ele olhou para mim e disse: menino, o que é ser neurocirurgião? Ele disse: neurocirurgião é um artista que trabalha o cérebro com a mão. Mas não consegui fazer pelo cérebro que o Patativa do Assaré tem feito pelo sertão. Ele disse: senta aí. Que conversa legal, rapaz. E aí, conversando, não registrei o documento, não tinha celular na época e nem máquina fotográfica. Ou isso que eu ia te perguntar, nada de não registro. tem foto, não tinha nada disso. Mas ficou, eu tenho os livros que ele autografou. Almocei com ele na casa dele. Rapaz, tem um filho do Zósimo Patativa aqui, do Assaré. do Zósimo Tavares, que imita o Patativa como ninguém. Vou até convidar o Zósimo para bater um papo aqui no Pode Escrever. O Zósimo é um homem da Academia Piauiense de Letras. Estudioso. Grande Zósimo. Benjamin, nós vamos agora Água branca. vamos dar um Vou salto. só lhe fazer um parênteses falando dos Osmos. Diga. Os Osmos em Água Branca, na época de estudante ainda, todos nós, ele tinha um jornalzinho, o Jornal da Juventude. Que nós rodávamos no mimeógrafo. Eu fui umas vezes ajudar. Os Osmos saía daqui na Jurandir, rodávamos no jornal, distribuía de madrugada e voltava de manhã. Eu ficava hospedado na sacristia da igreja com o padre João, um francês. Era semanal a Acho que era quinzenal o Quinzenal. periódico. Os Osmos devem ter alguns exemplares. Então ele sempre foi metido a escritor. O senhor pegou mimeógrafo, professor, hein? Peguei, ô rapaz, mimeógrafo lá, álcool. álcool danado. Rapaz, aquilo era um cheiro tão bom que o cara Mas ficava... isso são coisas interessantes. Assim, e a questão da literatura vem daí. Certo? Escrever, transformar pessoas é a nossa grande missão. Depois eles transformam o ambiente, transformam o Estado.
transformar a nação. Mas essa é a missão nossa. Isso é transformar as pessoas. Damião é professor, educador, sabe disso. A nossa função é essa. Benjamin, eu queria, nessa nossa conversa, nessa nossa prosa, ele chamou conversa entre amigos, não foi? Foi. É bom, rapaz, né? Estou dizendo que eu estou me sentindo. Eu estou me Benjamin, achando. aí eu queria que você narrasse aqui para nós 3 ou 4 grandes casos de intervenção cirúrgica que você atuou. Que são assim emblemáticos, se não para você, mas para Teresina, para o Piauí. Ou para a classe médica. A ética não permite eu citar o nome das pessoas. Sim. Evidentemente. Mas, assim, um dos casos... Quando você opera um paciente em coma, você trabalha com a incerteza. Eu sempre digo às pessoas que sangraram no aneurisma cerebral, quando eu vou conversar com a família, eu pergunto, você conhece jangada? Eu desconheço. Depois, sangramento cerebral por aneurisma, quando o doente está em coma, é uma jangada navegando no oceano. Se o vento soprar a favor, você vai nela para onde você quer. Se ela se soprar contra, ela vai virar, porque a jangada não afunda, só vira. Então, quando você opera um paciente com aneurisma em coma, ou qualquer paciente em coma, e depois você a encontra tranquilo, exercendo as suas funções, é ótimo. Tem um caso que me marcou muito. Era uma paciente, não tinha filhos, sangrou um aneurisma, eu operei em coma, e anos depois, eu deixando meu filho no Dom Barreto, ela vem chegando no colégio para deixar a filha dela. A filha dela deve estar terminando o 3º ano esse ano, e ela foi no meu consultório me pedir para eu fazer uma mensagem para a filha dela no final do 3º ano. E eu fiz. Outro caso foi um aneurisma de carótida, numa paciente bem conhecida, ela vai me ouvir, vai identificar, que esse caso eu tinha acabado de chegar aqui, e ninguém queria operar, e pediram opinião em São Paulo, e todo mundo dizendo que era difícil. Aí pediram ao Tedesco em Montevidéu, lá o caso, e eu sei que nós reunimos um grupo, eu e o Marco Medeiros, cirurgião vascular, e mais o Germano, cirurgião de cabeça e pescoço, e operamos essa paciente. E ela está aí hoje, toca na vida dela, normal, tranquilo. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Mas de todas as cirurgias, a mais difícil é a que eu vou fazer amanhã. Pois, por porque favor. ainda vai fazer, né? É a que eu vou fazer amanhã, porque eu ainda vou fazer. Doutor, as outras já foram feitas. Eu lhe fazer uma pergunta aqui, eu não sei se isso passou pela sua cabeça, mas eu fico imaginando o que é essa experiência na vida de um médico, principalmente de um cirurgião. O senhor já perdeu algum paciente em procedimento? Não. Não. Tem alguns pacientes que podem falecer, já faleceram na UTI, obviamente, Sim. Ninguém é Deus, só quem tem esse poder de fazer isso. Mas na mesa cirúrgica, até hoje, nos meus 26 anos de neurocirurgia, 33 anos de médico, ainda não perdi um doente na mesa. O senhor tinha algum receio? Tinha medo que isso acontecesse um dia? Medo eu não tenho, eu sou um homem de muita Sim. fé. Eu sempre digo que eu não tenho medo, eu tenho fé. Benjamin, nós tivemos um caso aqui no IPE que foi emblemático, que foi o caso da Trindade. Sim. Companheira Chiquinho. Isso. Trindade foi meu aluno no pré-vestibular, uma pessoa maravilhosa e teve um aneurisma brutal já. Ali foi pensado em tudo. Eu lembro que eu vi você na TV dando entrevista e era o Benjamin a referência. Como é que foi aquele caso? A hemorragia meningia, o aneurisma cerebral, a principal manifestação dele é quando ele sangra. Correto? E de cada 100 pacientes que sangra o aneurisma, 20 não chegam no hospital. São aqueles casos fatal, ficam lá onde sangrou. No caso específico da companheira Francisca Trindade, ela chegou no hospital porque era próximo. Se fez tudo o que se podia fazer, mas sabia que não saía. Tem outros casos, por exemplo, esse é público também, pode citar. O deputado Temício sangrou um aneurisma em Parnaíba, veio de lá para cá em coma, eu voltei da estrada para operá-lo, isso foi no dia 31 de dezembro de 2004. Na virada de ano, eu voltei da estrada. Sabe? Aí foi um dos dias que eu já admirava a minha esposa, aumentou a admiração.
que ela olhou para mim e disse: é a sua profissão. E voltou comigo. Sem discutir. É fantástico isso. Aí é quando a esposa é mais do que uma esposa, é uma companheira para todo momento. Aí é dádiva mesmo. Aí é dádiva. Doutor, com relação aí ao caso, eu não lembro bem que idade tinha a Trindade. A Trindade tinha 36 anos. Mas é uma faixa etária de alto risco para aneurisma, entre 30, 35 a 45, 41. Na verdade, o aneurisma sangra mais dos 50 a 65. É? Sangram alguns casos mais jovens. Eu tenho aneurisma operado com 4 anos de idade e com 86. Isso é genético, doutor? O aneurisma? O aneurisma você nasce com a falha na parede da artéria. É hereditário, digamos assim. Não, ele não é transmitido de pai para filho. Mas tem algumas doenças que são mais frequentes. Que assim, são doenças da parede do vaso, que você nasce com essa característica. Tem uma síndrome chamada síndrome de Ehlers-Danlos, pela deficiência de um componente na parede, que é o colágeno tipo 3 no Ehlers-Danlos tipo 4. Deixa ela mais flácida. Mais frágil. É uma varize no cérebro. Né? Uma doença do rim policístico também pode aumentar a chance de aneurisma cerebral. A síndrome de Marfan, que é uma doença que dá na aorta, nos grandes vasos. Olha, Benjamin, esse nosso pode crer aqui, esse nosso podcast, eu já inclusive digo para quem nos escuta, nos vê agora, ele é um momento que a gente o tem sobre 2 olhares. O primeiro é levar informação de qualidade para quem nos escuta. É claro que se você tivesse aqui à sua frente um médico da sua mesma especialidade, ou que não fosse, e que lhe fizesse pergunta mais específica, talvez esse papo rendesse mais. Entretanto, a gente aqui na humildade de quem pergunta, tem a intenção de levar, repito, a quem nos vê e nos escuta, uma informação de qualidade. Por isso que a gente traz aqui pessoas da sua envergadura, do seu nível. E aí eu lhe pergunto, nesse tempo todo que você está atuando na medicina, eu vi que pela sua história, pelo seu memorial, que eu gostei muito disso, eu lembro que memorial a gente apresentava quando ia para o programa de doutorado. Faça um seu memorial da sua história de vida, o que você faz, o que você fez. Eu vi aqui pelo seu memorial que você tem uma atuação bastante destacada agora, nos últimos tempos, de 2006 para cá, na Reabilitar. Eu queria que você falasse um pouco para nós o que é Reabilitar, qual é o trabalho que ela desenvolve aqui em Teresina, que tem tanto peso essa instituição. E o que ela causa de impacto na vida do piauiense? Professor Damião, isso é uma pergunta interessantíssima, porque assim, o que nós observamos enquanto médico? As lacunas sociais. E nem sempre o médico tem essa preocupação. E eu, na faculdade, já dizia que ia fazer trabalho social quando eu fosse médico. E em 2006, nós observamos a lacuna social, principalmente na reabilitação. O governador Wellington Dias chegava ao governo do estado com um problema pessoal em casa e tinha o desejo de fazer um centro de reabilitação. E nós tínhamos começado a criar a Associação Reabilitar, no sentido de fazer esclarecimento às pessoas sobre o fator de risco do acidente vascular cerebral. O projeto Pense Bem AVC, lançado em 2007, foi o primeiro projeto da Associação Reabilitar. Nós lançamos no Riput Hotel, com 300 pessoas no dia, e no dia seguinte nós fizemos palestra em 6 auditórios simultâneos na cidade de Teresina. Participaram aí 2.000, 2.500 pessoas do evento. Eu trouxe profissionais de quase todos os estados do Brasil, do Rio Grande do Sul até o Amazonas, que vieram fazer para discutir o AVC, que era uma doença negligenciada pela sociedade e negligenciada pela classe médica. Hoje, o acidente vascular cerebral é tratado totalmente diferente no Piauí e é tratado como ele é tratado no mundo. Porque depois de 15 anos, nós conseguimos criar a rede de atenção ao AVC junto com a Secretaria de Saúde e transformamos numa política pública. Olha. Como é que se conseguiu isso? Numa luta grande e sequencial.
Você via as pessoas morrendo de uma doença prevenível, de uma doença tratável e de uma doença reabilitável. Então, a Associação Reabilitar é uma organização da sociedade civil. Nós temos 30 pessoas que somos voluntários na Associação Reabilitar. Empresários da cidade, professores, médicos, fisioterapeuta, advogados, contadores. E temos nossos funcionários. Os superintendentes, todos eles são bem pagos, os profissionais são pagos. Mas tem 30 pessoas da sociedade, que é a presidência, o conselho de administração, o conselho fiscal e a diretoria. Eles não são remunerados. Isso é um trabalho que nós fazemos pela cidadania. Então foi quando veio a criação do CI. Então o Centro Integrado de Reabilitação, nós temos todas as digitais ali dentro. Desde o início do pensamento, da ideia de se criar o projeto que eu estou lá, ninguém sabia. Veio aparecer depois que inaugurou, certo? O braço político sempre foi a conselheira Rejane. Sim. E o Hélio, que era o governador, que fazia isso com muito amor. Paixão mesmo, Ele muito amor. pegando o sofrimento que eles tiveram à época Com a filha. e com a filha e pegaram a causa pessoal e transformaram numa causa pública. Então isso facilitou a relação. Posteriormente, a Associação Reabilitar começou a administrar um projeto que ninguém conhece, que é o transporte eletivo entre rios. O transporte eletivo entre rios é na macro-região Entre Rios, território de desenvolvimento, tem 24 micro-ônibus trazendo as pessoas para Teresina, para fazer radioterapia, quimioterapia, diálise e todos os exames complexos. Ele sai de casa de manhã, vem e volta à tarde. Passa o dia, faz o tratamento e Faz o volta. dia. Nós transportamos nesses 9 anos mais de 1 milhão de pessoas, ou seja, 1/3 da população do Piauí. É. São as mesmas pessoas? São todas diferentes? Não, porque a pessoa tem mais de uma sessão. Então, esse é um trabalho importantíssimo que a sociedade desconhece. Pois é. Não, eu como jornalista que fui, né, não vou dizer, sou ainda, apesar de não estar trabalhando mais na área, mas eu não tinha Tá? essa informação. Aí, doutor, o senhor E fala... nós fizemos uma coisa interessante com isso aí. Sim, Na seleção dos motoristas, o motorista é selecionado na cidade. A Porque seleção é feito um teste porque ele seletivo. conhece todo mundo Ele, na cidade. ele fica com o ônibus lá. Lá. Trazer de manhã. Sabe o melhor itinerário de Exato. pegar Cuidar do ônibus. Quando ele chega em Teresina, que deixa todos os pacientes, nós temos uma garagem. Enquanto os pacientes estão sendo atendidos, a garagem faz a manutenção do ônibus e faz a limpeza. E os motoristas ficam todos lá reunidos. De vez em quando eu vou lá bater um papo com eles. É um trabalho fenomenal. Eu sou encantado com esse trabalho. Tenho certeza. Doutor, não só para essa informação, o senhor disse que é uma doença tratável, curável. E evitar. E prevenível. Pois é, mas eu acho que falta a população tomar conhecimento disso, inclusive do trabalho que é realizado pela Reabilitar. O que é que falta? Campanhas publicitárias de conscientização, de... Até tem. O que falta mesmo é educação. Você falar para quem não quer lhe ouvir é muito difícil. Falar para quem quer lhe ouvir é muito fácil. E a pessoa que não tem o grau educacional, ele tem dificuldade de gerenciar até a sua saúde. O hipertenso, ele tem dificuldade de gerenciar a hipertensão. Ele acha que tratar a hipertensão é tomar o cachê, o comprimido. Não é. Tratar a hipertensão e tratar a diabetes é mudança de estilo de vida. É alimentação, Benjamin, é atividade Ou você física, muda o estilo de vida, não vai. largar álcool, O cigarro. Luizinho, que eu falei para você, que é o nosso âncora aqui do Pode Escrever Saúde, ele diz uma coisa seguinte: mude de vida para não ter um infarto. Não é ter um infarto para mudar de vida. Ele diz sempre Exatamente. isso. Mas o segredo é exatamente isso. O Luiz foi nosso funcionário no CI, era cardiologista do CI. Isso. E é funcionário da Associação Reabilitar. E a Associação Reabilitar tem um desafio muito maior agora. Quando foi para fazer a transição da maternidade Evangelina Rosa para a nova maternidade Dona Evangelina Rosa, nós fomos convidados para fazer a transição. Quando nós fizemos o escopo da maternidade que apresentamos para o governador, ele me perguntou: você não quer administrar a nova maternidade? Não, eu disse: quero não. Mas eu vou precisar. Mas eu não quero. Mas eu preciso. Eu digo: se o senhor quiser que eu administre, eu lhe peço duas coisas.
transparência e segurança protetora. Ato transparente e na forma da lei. Ele está feito o acordo. Então, nós, a Associação Reabilitar, montou inteira, nós recebemos só as paredes e administramos a nova maternidade Dona Jovelina Rosa. Como a gente estava tratando das ações que a Reabilitar executa, desde essa questão do transporte, você citou em 20 ônibus. 24. Agora, 24 ônibus, agora você está citando toda a estrutura de montagem da nova maternidade Dona Evangelina Rosa. Isso é um custo muito alto. Como é que a fundação se sustenta? Como é que se realiza o provimento financeiro dessa... O grande provimento da Associação Reabilitar são contratos de gestão com o Estado do Piauí. Nós temos o contrato de gestão do CI com a Secretaria de Saúde, temos o contrato de gestão com o transporte seletivo e temos o contrato de gestão para a administração da nova maternidade Dona Evangelina Rosa. Existe a participação da sociedade civil, mas ainda numa percentagem pequena. Alguns projetos, por exemplo, tem o CIEC, né? Que é a Secretaria de Assas que faz, né? E nós queríamos montar na maternidade a Casa da Gestante. Então, nós apresentamos um projeto, ganhamos e fomos atrás do empresário para financiar a montagem da Casa da Gestante. Encontramos uma empresa do Piauí que montou a Casa da Gestante para descontar no imposto de renda dela. Que toda empresa pode deixar 3% do seu imposto de renda para as causas sociais e descontar no imposto de renda. Sim. Agora, nós precisamos fazer isso uma cultura. Porque se você paga o imposto de renda numa fonte só, ela vai para qualquer local. Se você deixa os 3% para seu estado, você está sendo vetor de desenvolvimento. E quando você faz vetor de desenvolvimento, você está construindo liberdade. Então, autonomia. Isso nós temos que ter essa consciência. E os empresários ajudam a Associação Reabilitar. Mas a grande fonte provedora da Associação Reabilitar são contratos de gestão com a Secretaria de Saúde. Eu quero aproveitar essa sua deixa. Eu vi recentemente alguém, eu não sei se de uma associação ou de um sindicato, questionando essa relação institucional entre a Associação Reabilitar e o governo do Estado, dizendo que entrava aí um olhar empresarial, isso poderia precarizar a saúde. Qual é a sua avaliação desse tipo de crítica, Benjamin? Eu não tiro o mérito de quem luta pelas causas sociais. Cada um tem o seu direito. Perfeito. O Ministério Público cumpre o papel dele, o Sindicato dos Médicos cumpre o papel dele e nós cumprimos o nosso. Existe uma diferença, às vezes, básica. Muitos falam e nós fazemos. O resultado está aí para mostrar à sociedade. Sem dúvida. Então, assim, eu não tenho nada contra o concurso público. Eu sou a favor do concurso público. Que se faça. Agora, também sou a favor de que o funcionário público cumpra a sua carga horária de trabalho. Se você se comprometeu em fazer o concurso, já sabia qual era o salário que ia ganhar, então assuma a sua responsabilidade. Dentro a precarização do trabalho. Quando nós recebemos a maternidade Dona Evangelina Rosa, e aí eles são sabedores disso, não dizem porque não querem, tinham 870 pessoas que não tinham nenhum vínculo com nenhuma instituição trabalhando na maternidade. Elas hoje estão todas assinadas a carteira como CLT, com direito a férias e 13º. É concurso público? Não. Mas a lei permite. E é um contrato limpo, transparente. É limpo, é transparente. Se o Estado fizer concurso público e quiser doar o funcionário para trabalhar, nós recebemos. Não tem nenhum problema. Doutor, as exigências que o senhor fez para administrar lá, transparência aí. Segurança protetora. E o senhor fala muito nesse contrato de gestão, administração. Isso blinda para, por exemplo, intervenções políticas? Na nossa instituição não tem interferência política. Porque nós não deixamos. Tem muitos dissabores, mas todos os funcionários que adentram os projetos administrados pela Associação Reabilitar é por teste seletivo, é por competência. Estude e passe, que você será classificado.
Pronto. O CI não tem nenhum funcionário público e nenhuma indicação política. E depois que nós assumimos a maternidade, também não tem nenhum funcionário que não entrou pelo um teste seletivo. Parabéns, doutor. Rapaz, esse tipo de conversa é muito bacana, muito boa, porque, Benjamin, eu costumo dizer que o visível orienta, o invisível move. E a sua causa é uma causa invisível, ou seja, você faz um esforço hercúleo para fazer uma gestão de excelência e quem ganha com isso é a sociedade. Sim. Porque a gente sabe que muitas das áreas que são administradas pelo Estado, em razão do tamanho, da grandiosidade, acaba tendo uma certa dificuldade aqui e ali, e o retorno para a sociedade não é o mesmo, né? A gente tem exemplos inúmeros para contar. Mas quando você coloca essa ideia de que fundamentalmente é um processo limpo, que não há ingerência política, e que aquele que é candidato ou candidata a uma vaga que se prepare e que passe, que faça o trabalho com excelência, a gente tem uma garantia de que é alguém que vai fazer um trabalho com retorno seguro para a sociedade. Mas é isso que nós precisamos. Nós precisamos de indicadores. Aquilo que você não pode medir, você não pode... Se você precisa de indicador, você precisa de gente competente. O que diz a gestão? Você tem que ter conhecimento para gerir, tem que gerir para avançar e tem que mensurar para saber se avançou. Se não você mensurar, não faz isso, você não vai. Hoje eu sei que a morte materna na maternidade Dona Evangelina Rosa reduziu 60% das pacientes internadas, que diminuiu a mortalidade infantil, que diminuiu o índice de infecção nas crianças. Então, eu tenho todos esses indicadores. Doutor, com relação à maternidade, você poderia fazer um raio-x aqui de estrutura, capacidade de atendimento, como é que ela está hoje? A maternidade... Se aquele prédio é suficiente para quanto tempo, se aquela toda a estrutura física está sendo usada ou ainda tem dentro daquele prédio ainda uma margem de crescimento. Fale da maternidade para a gente. A margem de crescimento dela ou é para o lado ou é para o fundo, que não tem mais espaço. Então, o prédio é todo utilizado. A maternidade Dona Evangelina Rosa é uma maternidade moderna. É uma maternidade referenciada. É uma maternidade para tratar gestante de alto risco. Quando é que a gestante é de alto risco? Quando tem risco para o bebê e tem risco para a mãe, ou mãe com crianças mal formadas. Então, isso faz parte de uma rede. Qual é a grande dificuldade para você administrar isso? É que a maternidade ela foi construída para o território Entre Rios e os Carnavais. E ela hoje serve a todo o estado do Piauí. O que é natural. Sim. Mas na minha cabeça, você tem que desenvolver a rede materno-infantil no estado que está sendo construída devagar. Porque na minha cabeça é um absurdo você ter uma mãe, uma gestante de alto risco, em Cristalândia do Piauí, e ter que vir para Teresina. Isso aí realmente... Tá? Enquanto você poderia construir uma estrutura em Floriano, tá? Ou Bom Jesus, ou Corrente. Cajueiro da Praia, Parnaíba resolve algumas coisas, Piripiri resolve outras. Mas só vai funcionar bem, reduzir a mortalidade materno-infantil no estado do Piauí, quando se estruturar a rede materno-infantil completa. A maternidade é o final da rede. É para resolver os problemas que não foram resolvidos. Os gargalos. Na estação primária, na estação secundária, ela é a terciária. Então, você fazer um pré-natal bem feito, é necessário que você tenha uma mudança de cultura nesse estado para tudo. Você tem que ter uma mudança de cultura onde você tem uma integração do poder público, aí representado pelos nossos representantes, o legislativo, o executivo, o judiciário, os empregados e as empresas, a academia, as universidades, as escolas técnicas, distribuindo a educação de qualidade, as agências de fomento e os movimentos sociais. Os movimentos sociais são fundamentais, são fiscalizadores, mas tem que fiscalizar com responsabilidade. Não é só você chegar e dizer que isso aqui está falando. Não, você tem que mostrar os dados. Não pode ser o denuncismo barato, como muita gente faz. Não concordo com o denuncismo. Entende? Eu acho que você tem que fazer isso
com muita responsabilidade. E isso, assim, nós fazemos esse trabalho social. Eu permanecerei lá por muito tempo, eu não sei. Mas enquanto estiver funcionando da maneira como nós nos propomos a fazer, dirigida para as causas coletivas da sociedade, nós estaremos lá. Até porque aí eu estou cumprindo parte do meu juramento. O nosso juramento começa: eu solenemente juro que consagrarei a minha vida a serviço da humanidade. E eu não estou fazendo mais do que isso. Professor Damião, o senhor falou do esforço dele, né? Quase hercúleo, e de fato é. O senhor considera esse trabalho a missão da sua vida, doutor? A missão da minha vida é cuidar de pessoas. Então, eu não cuido de doença e nem cuido de doente. Eu cuido das pessoas. Então, cuidar das pessoas, transformando-as, é a melhor coisa que tem. O lema da Associação Reabilitar é cuidando e transformando vidas. E é isso que nós fazemos. Eu faço isso como médico e faço isso como empreendedor social, que é o que eu sou hoje. Eu faço isso pela cidadania, faço porque eu gosto e faço porque eu quero. Tá? E eu opero todos os dias. Então eu montei uma equipe que trabalha, que me permite eu viver da minha profissão. Eu fiscalizo. Benjamin, eu vi outro dia você... Só lhe interrompendo, professor, que eu estou pensando aqui que me veio à cabeça. Coelho Neto ia ter um prefeito exemplar e a gente ia perder um grande médico aqui no Piauí. Benjamin, eu outro dia que bom que o senhor desistiu da prefeitura, viu, doutor? Eu tive num evento com você no Ministério Público, que é a Escola de Governo, e você, muito emocionado, falou de situações de pessoas que estavam sendo reabilitadas, usando prótese. Esse trabalho, você tem a dimensão dele, como é que ele muda a vida das pessoas e como é que ele alcança a transformação nos mais diferentes lugares do Piauí? Professor Damião, qual é a nossa função? É construir o equilíbrio. Forças convergentes terão. Força Sempre. Divergente Também. Qual é a nossa função? É tornar resultante positivo. Se nós imaginarmos, vou usar aqui um termo da Arcádia, que é uma região da Grécia onde a vida é muito simples, na montanha. Todos nós nascemos na Arcádia. Depois vem as necessidades, os sentimentos, as angústias. E não existe coisa mais compensadora no mundo do que você se dedicar e estudar uma causa que beneficie pessoas. Acho que foi o Theodore Roosevelt que disse que o melhor presente que a vida lhe dá é a oportunidade de trabalhar por uma causa que lhe faz feliz. É mais ou menos isso. Você citando a Arcádia, e como eu sou da história, eu lembro que os gregos perguntavam assim, os gregos de Atenas, não os gregos de outras regiões, como por exemplo, eles diziam assim, qual é a vida que vale a pena ser vivida? Eles perguntavam. E diziam assim, é aquela que você não quer que passe. Exato. É aquela que você, ao servir, serve pelo amor à causa. Que é o que você faz, que é o que eu faço como professor, que é o que muita gente faz nesse Brasil afora. Eu estava vendo ontem uma reportagem daquele Médicos Sem Fronteiras. Sim. Rapaz, na hora que eu vi a reportagem, eu peguei meu celular e fiz uma doação. E vou me tornar doador. Todo mês eu vou fazer doação, porque aquela causa ali é espetacular, aquela Médicos causa. Sem Fronteira é algo muito interessante. Eu tive muita vontade de ir para o Médicos Sem Fronteira. Eu tenho uma passagem na minha residência, quando eu era R4, surgia no mundo essa matança indiscriminada que era a Guerra da Bósnia. E eu fui na Cruz Vermelha me inscrever para ir para a Guerra da Bósnia. E eles são de uma responsabilidade sem tamanho, que ele disse, olha, o senhor pode ir como clínico, como neurocirurgião não, porque você não tem diploma. Doutor, o senhor tem que parar de pensar nessas coisas. Mas eu não queria ir. Eu não queria. No Piauí, homem. Eu não queria, mas eu estava em São Paulo ainda. Eu não queria ir como clínico, eu queria ir como neurocirurgião. Eu queria ir para aprender neurocirurgia na guerra. Como fazer. Mas a Cruz Vermelha não aceitou. Moço, fica aqui no Piauí. Não, hoje boa tranquilo. É o Piauí ter você hoje aqui, tá tranquilo, doutor. mas na época não, né? Não, assim, Eu entendo. os idealistas Eu entendo lutam perfeitamente. sempre pelo equilíbrio. Rapaz, eu tenho uma frase linda do Mandela. O Mandela, 10 anos preso já.
um carcereiro que tinha o poder de libertá-lo, chegou lá, papelzinho, Mandela, assina isso aqui, amanhã tu tá livre. Assuma. Ele disse, não, meu amigo, você não está entendendo. Eu não tenho uma luta, eu tenho uma causa, é por essa causa que eu luto. Exatamente. Mas é isso mesmo. Rapaz, é espetacular a obra do Mandela. É. Mas vamos voltar aqui pro Benjamin. Eu também não do tenho Piauí. luta, não. Assim, as causas sociais, a demanda coletiva é responsabilidade da sociedade. A sociedade civil tem que participar. Todos os projetos de demanda coletiva em que está sendo envolvida a sociedade civil, ele acaba andando um dia. Anda. A rede do acidente vascular cerebral, a rede de AVC no Piauí. Eu passei 15 anos lutando por ela, quase só. É quando eu fui juntando gente, a chegada de pessoas, o comprometimento. Na pandemia, nós fizemos um fórum. A Cláudia Brandão foi quem mediou esse fórum, com vários neurologistas do país discutindo uma rede de AVC, e eu convidei o governador Wellington para participar, para montar daqui. Como faremos? Começamos pelas etapas. Vamos montar a tomografia nas 10 maiores cidades do Piauí. Montamos. Aí fazia o diagnóstico. Aí eu chegava para ele e disse, governador, os pacientes agora estão morrendo com o diagnóstico na mão. O que é que nós vamos fazer? Vamos montar o serviço de neurocirurgia de urgência nas maiores cidades. Aí juntamos a Sociedade Piauiense de Neurocirurgia, a Cooperativa de Neurocirurgia, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e conseguimos abrir o serviço de Floriano, com a ajuda dos nossos deputados, obviamente. Todos eles ajudaram, principalmente o Chico Costa. Sim. Abrimos Floriano. E só conseguimos abrir Picos e Parnaíba 5 anos depois. Aí quando nós abrimos Picos e Parnaíba, eu digo, agora a gente monta a rede. Aí montamos a rede de AVC, virou uma política pública. É uma política pública, você faz trombólise para AVC em Parnaíba, faz trombólise para AVC em Piripiri, São Raimundo Nonato, Floriano, Picos, e tem um centro de atenção ao AVC em Teresina, que é no Hospital Getúlio Vargas. Teresina com essa rede. Tá? Então isso é como você faz. Ainda tem muito defeito? Tem falhas. Você precisa trabalhar a atenção primária, os fatores de risco. Precisa trabalhar o pós-AVC na reabilitação. Mas hoje se faz no AVC no Piauí, com o desenho da rede, o que se faz no mundo. E nenhum estado do Brasil tem o desenho de uma rede de atenção ao AVC que tem o Piauí. E esse projeto está na Secretaria de Saúde. Mas antes de... Começamos com o governador Wellington, eu sabia que a Regina ia assumir, sei da sensibilidade dela nas causas sociais, e eu passei um ano antes dela assumir, convencendo ela do projeto, da importância. E um dia ela me perguntou o que está faltando. Eu disse, coragem. Ela disse, eu tenho. Pronto. Mas então, a CESAP hoje é detentora do projeto. O que me deixa satisfeito é que virou uma política pública e anda sem mim. Bom, professor Damião, a gente quase perde o doutor Benjamin para a Prefeitura de Coelho Neto, para a guerra na Bósnia, ainda bem que ele ficou. E, doutor, e a política? Eu acredito que o senhor já tenha sido assediado e muito. Já que não deu certo, já que não deu certo a prefeitura de Coelho Neto, mas na verdade assim, a prefeitura... Aqui o senhor já pensou em ingressar? A prefeitura de Coelho Neto era um sonho de estudante. Sim, claro. Passou. É. Eu gosto da política. Eu sou um democrata convicto. Não tem assim, acho que a melhor coisa que o homem pode ter na sua vida é a liberdade. Sem liberdade nós não fazemos nada. Verdade. Aí vem a liberdade de expressão, a liberdade de construção social e a liberdade de trabalho. Você ter liberdade de trabalho é você trabalhar no que você quer. Escolha, liberdade de escolha. Exatamente isso. E no ponto de vista da conjuntura política, quando eu tinha 8 anos que era neurocirurgião em Teresina, vieram conversar comigo para ser secretário de saúde. Digo, não vou. O governador Wellington lembra disso, marquei com ele 5 horas da tarde, entrei no Karnak de jaleco e com estético no pescoço, ele olhou para mim, você quer ser médico? Quero, governador. Certo? Posteriormente veio a possibilidade de eu ser candidato a deputado estadual, também. Depois, a prefeito de Teresina. Ventilaram a possibilidade de eu sair candidato a prefeito de Teresina, depois quiseram que eu saísse candidato a vice. Não. Só se e você dizer não é difícil. E na última eleição, teve a conjuntura, a discussão para eu ser candidato a deputado federal, e eu disse, olha,
A única coisa que eu sei fazer é cuidar de pessoas. É tentar ser médico e ainda não consegui. Então eu não sei caçar voto. Então, se eu disser onde é que estão os votos, aí disser como é que eu vou buscar, senão, mas assim fica fácil. Então, não tá. Então eu não tenho nenhuma ambição política. Não pretendo me candidatar a cargo público, a não ser que eu seja ungido. E é muito difícil. É difícil. Entende? Então... Na arena das vaidades eu sou desse muito, país é difícil. eu sou muito assim, eu tenho uma vida tranquila, faço o que eu quero e faço o que eu gosto. Que é transformar a pessoa para transformar a sociedade. Vamos falar de uma coisa que você Bora. faz bem e gosta, que é escrever. Pronto, é isso que... Você tem uns escritos interessantes, que eu já ouvi até umas falas suas, onde você retrata esse sertão, onde você fala do sertão. Aliás, César, pouca gente talvez saiba disso, mas sertão é uma expressão criada ainda no Brasil colonial, porque a faixa do litoral era muito ocupada. O sertão, a parte de dentro, não era. Aí dizia assim, é um grande deserto. Como é um grande deserto? É um desertão. Então, e aí foi... De desertão fica sertão. E aí, doutor Benjamin, tem aí retratos inconclusos, visão em leque, Alma sertaneja. Alma sertaneja. E quando eu voltar para o sertão. E o que é uma alma sertaneja? Foi o primeiro livro, não foi, doutor? Foi. Alma sertaneja. Como é que a gente define uma alma sertaneja? A alma sertaneja, no sentido do que eu escrevi, é diferente da visagem sertaneja que o povo diz lá no sertão, que alguém morre e você vê isso que é uma visagem. É. Certo? Se a alma sertaneja é aquele cidadão que saiu do sertão, mas carrega o sertão com ele. O sertão não saiu dele. Como disse o Guimarães Rosa, o sertão está dentro de você. Eu acho que todo nordestino deveria ler 2 obras da literatura brasileira. Os Sertões de Euclides da Cunha, onde ele pegou o sertão e levou para o mundo, e Grande Sertão em Vereda, do Guimarães Rosa, que ele fez o contrário. Pegou o mundo e trouxe para o sertão. Verdade. Então, a alma sertaneja, eu retratei parte da minha trajetória, onde tem, por exemplo, uma crônica, que é o dia que eu conheci a energia elétrica. Foi uma festa de Natal, no primeiro ano da escola. Eu já ia fazer 14, já tinha feito 14 anos. Certo? Quando eu conheci a energia elétrica. E aí, nesse dia eu conheci a energia elétrica, conheci pão e conheci Coca-Cola e Papai Noel. Foram 4 grandes conhecimentos. Aí eu coloquei, fiz lá a crônica, chama-se Papai Noel, Luz, Natal, Luz e Coca-Cola. É Natal, Luz e Coca-Cola. Onde eu descrevo o momento. Era aquele encanto de você chegar na cidade, aí eu descobri que tinha algo diferente do povoado da Lagoa do Mato. Mas a visão de todo mundo é de encantar, e eu disse, eu preciso conquistar esse espaço. Foi a mesma coisa quando aconteceu com Teresina. Ainda hoje eu tenho essa visão. Quando você chega ali perto da Cerâmica Forte, sim, vindo do Maranhão para cá, você tem um alto, você vê a cidade. O clarão à noite é bonito. E de dia também você vê a cidade. E dali eu enxerguei Teresina. É aqui que eu vou ter que conquistar. Hoje, assim, eu me considero filho das terras nutridas pelas águas do Parnaíba. Porque Coelho Neto é beira-rio. Então, eu nasci numa margem e moro na outra. Então, toda a aula que eu faço, independente de ser aqui, fora daqui, em outro país, o meu segundo slide é o Delta do Parnaíba, a cidade de Teresina e o Instituto de Neurociência. Suas terras agora são as mafrenses. É. Eu sou filho das terras... As Gonçalvianas. Não, eu sou filho das terras nutridas pelas águas do Parnaíba, as 2 margens. Engraçado, você fez uma referência aí, Benjamin, eu lembrei, o César aqui sabe disso. Todas as aulas ou palestras que eu faço, o meu primeiro slide é de quem eu sou filho. Eu acho bacana isso. Eu cito papai e minha mãe. É. Diga aí como é que está escrito lá. Professor, mestre, doutor. Filho de Antônio de Carvalho Paes Souza e Luiz Rocha. Tem Paes no nome e Rocha na estrutura. Eu sempre digo isso, porque se a gente nega as origens, a gente não tem origem nenhuma. Não tem. Tá. Eu sou coelho-netense. Coelho Neto é uma cidade em homenagem a um poeta, Henrique Maximiliano Coelho Neto. Inclusive, disse que Teresina era Cidade Verde. Foi a poesia dele, Teresina, Cidade Verde. Exatamente. E se eu pegar a vida, assim, as obras de Coelho Neto, é Sete Dores de Nossa Senhora, Banzas de Turbilhões, Teresina, Cidade Verde,
a conquista e a capital federal. Eu recebi uma homenagem do Ministério Público, uma medalha do Ministério Público do Maranhão, não foi do daqui. Tá? E lá, no início do discurso, eu disse, se eu tivesse que fazer uma fala, eu só precisava revisar a obra de Henrique Maximiliano Coelho Neto. Eu saí de Coelho Neto entre banzos e turbilhões, senti na minha mãe as 7 dores de Nossa Senhora, vim para Teresina, Cidade Verde, em busca de uma conquista, e quem sabe um dia chegarei na capital federal. Quer dizer, citou os títulos das obras e está resolvido, né, rapaz? Professor, estamos chegando já ao final do nosso... Uma coisa interessante, eu sou muito ligado à literatura de cordel. Sempre fui. Eu acho que para você escrever, você tem que ler muito. Sem dúvida. Sim. Certo? O autor que eu mais leio é um russo, Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski tem 30 obras, das quais eu já li 26. Para mim, é o escritor que mais entendeu a alma humana no mundo. Mas eu gosto da literatura brasileira, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, o Carlos Drummond de Andrade, Cora Coralina, e gosto da literatura de cordel. O Machado de Assis é excelente. Tem algumas coisas parecidas com o Dostoiévski, a obra psicológica. Eu tenho uma tia que foi professora de meu filho. Quem lê Machado de Assis não fala errado. Inclusive, hoje, dia 5, é declarado o Dia Nacional da Língua Portuguesa e da Cultura. Isso. Veja que dia a gente traz um homem que é uma cultura viva, que se expressa muito bem, que é um amante da literatura e, portanto, é uma figura que realmente... E tem uma coisa interessante, assim, a literatura de cordel, que é onde entra o Patativa, entra o Rogaciano Leite, que foi o Rogaciano Leite começou a ser cantador de viola com 15 anos. E o Rogaciano foi quem organizou, junto com Ariano Suassuna, o primeiro congresso de literatura com tipo os moldes da literatura nordestina. E diziam que era uma literatura de segunda classe. Certo. E aí ele tem um livro dele, Carne e Alma, que tem uma poesia que é interessantíssima. Que você pode dizer para nós aqui agora. Ele diz, senhores crítico, basta. E deixa passar sem pejo o trovador sertanejo a seu pino dedilhar. Eu sou da terra onde as almas são todas de cantadores. Sou do Pajaú das Flores e tenho razão para cantar. Eu não sou Manuel Bandeira, Drummond, nem Jorge de Lima. Não espere obra-prima deste matuto plebeu. Vocês cantam as suas praias, palácios de porcelana, e eu canto a roça chupana. Eu canto o sertão que é meu. Rapaz, fantástico. Olha, nós vamos caminhar aqui pro... Mais uma pergunta, e na música? O senhor já falou aí dos seus preferidos na literatura. Música eu gosto de tudo. Você gosta do Roberto Carlos, que eu já ouvi dizer que gosta. Eu gosto muito do forró. O forró nordestino, Pé de Serra. Sou fã número 1 do Luiz Gonzaga, menos que o Wilson Serain, obviamente. Né? O Wilson Serain é um... ele vive. Mas eu gosto da música popular brasileira, o Chico, Caetano, a Clara Nunes. Mas também gosto do rock, gosto do Pink Floyd. Pink Floyd. Aí, doutor, na medicina, se o senhor tivesse que falar um nome, na medicina brasileira, quem o senhor citaria? Na neurocirurgia, doutor Evandro de Oliveira. Eu vou lhe fazer uma pergunta fácil. Fácil. O que é que o Benjamin, médico, que veio lá das bandas do Maranhão, que ocupou Teresina, que é uma figura referenciada, ainda almeja fazer, que não fez ainda? Continuar, menino de pé no chão, que as letras me fizeram neurocirurgião, ser um sertanejo em ação e que continuar amando meu solo de amor, que é o sertão. Olha, e desse homem que eu estou vendo aqui, o doutor Benjamin, o que é que neste homem ainda tem daquele menino que caminhava 18 quilômetros todo dia para ir para a escola? Tudo. Eu nunca deixei morrer a criança dentro de mim. Todas as lembranças? Todas as lembranças. Eu não tenho saudade da cidade de Coelho Neto. Eu tenho saudade da Lagoa do Mato. Que eu saí de lá, passei 4 anos em Coelho Neto, mas eu cresci, foi lá.
Quando eu escrevi Quando Eu Voltar para o Sertão, é exatamente assim. O senhor vai lá com frequência, doutor? Não com muita frequência, mas vou. Vai de vez em quando. Diz, quando eu voltar para o sertão, quero voltar a ser criança. Andar descalço em vereda e comer para encher a pança. O nosso Frei Beto, ele diz que é muito bacana você sonhar, mas sonhar com os pés no chão. Sobretudo se esse chão é o chão da sua origem, que não te deixa sair do chão para ficar o tempo todo na ilusão. Ele fala sobre isso. E essa nossa conversa aqui, ela dá ao nosso Podes Crer, Benjamin, você pode ter certeza, um outro patamar. Você pode ter certeza disso. Daqui para frente a gente vai, inclusive quero dizer para quem nos escuta, nos vê, que o nosso próximo convidado é um amigo que não é da saúde, não é da medicina, não é da ciência, mas ele é um grande idealizador de Teresina. Ele vem para cá para falar da sua ação política nos últimos 20 anos, 15 anos em Teresina, e que ele tem removido céus e terras para fazer essa cidade melhor de se viver, onde as pessoas conseguem ser felizes. Ele sempre diz assim, Damião, e é o que você está dizendo, se eu executar com maestria, com compromisso, sem a menor dor de consciência, o meu papel como cidadão, eu vou morrer feliz, embora todos saibam que eu não quero morrer tão cedo. Ele diz isso. Teresina, assim, tem umas coisas muito interessantes e tristes. O Jockey, por exemplo. O Jockey era um local de habitações, casa. E planejaram mal os prédios. Não deixaram área verde. O município, o poder público, tinha que interferir. Vai construir prédio e deixar área verde. Aí Teresina tinha um cinturão verde. Estão destruindo o cinturão sem repor as árvores. Cada avenida de Teresina, na minha opinião, se eu fosse urbanista, eu construiria uma lateral de árvores de um lado, na margem direita, uma no canteiro e outra na margem esquerda. O que me chama mais a atenção, doutor, é porque parece que não imaginava que Teresina um dia poderia crescer. É uma avenida como a Jockey Club acabar na Kennedy daquele jeito. É a avenida principal do Disseu acabar e é um mero, rua. E as uma avenida pontes, de vir sem ter uma paralela. E as pontes, Benjamin, fizeram pontes como se só comportasse um carro. Pronto. Depois fizeram um puxadinho, quebraram a ponte para cá, para lá, quer dizer... Ó, uma coisa interessante que pouca gente sabe. A mata ciliar do Riputi, ela só ficou porque o prefeito Ferraz criou uma lei que tinha que deixar a mata de distância do rio, senão tinham construído as casas em cima da beira do rio. Doutor, me diga uma coisa. Eu fiquei sabendo de coisas aqui interessantes sobre o trabalho que o senhor faz da Reabilitar. As pessoas que estão nos assistindo, que queiram conhecer mais, tem rede social e tem como a pessoa também participar com doação, que queira contribuir ou com trabalho, ou voluntariado mesmo. Um voluntariado ou financeiramente. Tem, assim, você tem o site da Associação Reabilitar, Sim. Tem o Instagram da Associação Reabilitar. Como é que está lá no Instagram? Reabilitar Pi, não tem ponto, tudo junto. @Reabilitar Pi é o do Instagram. Qual é o site? Tem aí pra gente? Deixa eu dar uma olhada aí, doutor. Quem aproveita aqui já pede para o nosso editor já vai colocar aqui se tudo. Nós vamos tudo querer, certo. Benjamin, se você tiver Reabilitar.pi fotos é o para a Instagram. gente botar no programa, E o site? a gente grava e bota. Pega com a Gabriela. Vamos lá aqui, ela manda. o Reabilitar. Reabilitar.org.br. Reabilitar.org.br. Então você entra, pega informação. Se A Reabilitar quiser é uma ajudar, instituição da sociedade civil para dar retorno à sociedade. Minha única missão que eu tenho e a sensação que eu tenho quando faço esse trabalho é que eu estou devolvendo à sociedade um pouquinho do mundo que ela me emprestou. A nossa conversa, quando a gente pensou no Pode Escrever, foi Pode isso. Escrever. A gente não chega em muitos lugares, não dá tempo. A forma é chegar através das redes sociais, com papo de qualidade, uma conversa como essa aqui. Porque esse universo que a gente tem hoje é muito contaminado de porcarias. A gente realmente queria trazer pessoas da sua envergadura, da sua sabedoria, e todos que a gente tem trazido aqui têm sido... Fale para ele da sua intenção de retribuir tudo aquilo que você... Voltando lá no Retrato Inconcluso. Sim. O Retrato Inconcluso, todos os retratos são inconclusos, inclusive os nossos. Isso. Lá nós dizemos assim, eu já faço as crônicas, eu escrevi 7 cartas para a cidade de Teresina, já falando da violência, da destruição dos nossos logradouros, Sim.
certo? Tem uma crônica que eu falo começo lá da Costa e Silva e vem subindo até a Praça da Liberdade, falando em todas as práticas. Em todas as praças. O que estava acontecendo naquele momento? E o que nós vemos hoje? O centro de Teresina abandonado, tentando um projeto para revitalizá-lo. O centro de Teresina é a memória da cidade. Sem dúvida. Nós não podemos deixar morrer. O vereador Inácio esteve aqui, disse que está pensando, já está com um projeto aí, né? Para mudar o nome de algumas ruas e voltar aos nomes que eram no começo. Rua das Flores. Né? Rua da Glória. Rua da Glória. Rua da Palmeirinha. Para algumas ruas, pelo menos, né? Ali E ele, na ideia dele, era colocar em cada praça, em cada rua, uma espécie de totem, onde a pessoa chegava lá, clicava e já Sim. sabia toda Tem aquela- muitos locais do mundo que tem isso. É. Tem. Muito bem. É uma forma de você educar as pessoas. Mas Teresina pelas é uma origens. cidade de oportunidade e potencialidades. Sempre foi. Teresina me recebeu na sua estação Educação, me fez crescer na estação Saúde e devolver à sociedade parte do que eu aprendi pelo meu mix. É, essa coisa da... Todos nós, né, rapaz? Quando a gente vê a cidade que a gente cresceu, que a gente se tornou quem a gente é, a gente tem que ter essa decência de querer devolver para a sociedade. Isso é cidadania. É. Isso sim é Ó, cidadania. tem umas coisas que marcam a vida da gente. Eu fui funcionário da Socimol montando colchão de mola. Quando eu passei no vestibular a primeira vez, eu era funcionário da Socimol, trabalhava das 18 às 2 da manhã, montando colchão. Terceiro turno. Terceiro turno. E quando a Socimol fez 25 anos, ela me fez uma homenagem. Eu ia até perguntar uma coisa que a gente não falou aqui. Você tem quantos filhos, Benjamin? 2. 2 filhos. Tem um que foi antes de eu casar, que é Samuel, que é fisioterapeuta, e no casamento tem Benjamin Filho. Me enganaram, né? Cheguei na cidade besta. Teresina quase me engole. Lhe enganaram, né? Mas o que doutor nome- Benjamin de besta não tem tem nada. nada. Mas aí os dois estão vida própria. Não, trabalhando. não. O Benjamin tem 20 anos. É o menino ainda. Né? Ele está na faculdade, fazendo ciência da computação. Está estudando bem. Esse vai estar bem. Ciências O da outro também. computação. O outro também, né? O outro vai ter muito trabalho, mas o de ciência da computação é o Também. que eu digo sempre. Eu digo sempre aos dois, façam na vida o que lhe faz. Eu disse para Feliz. meus 3 filhos. Feliz. Eu falei o seguinte: só não espere para mudar de curso quando está no 5º período. Termine e comece outro. Ó, um dia a Cintia Laje gravou uma reportagem comigo, né? Acho que era meu Novo Piauí. Ela foi lá na Lagoa do Mato, onde eu nasci. E ela me fez uma pergunta. Disse, doutor Benjamin, o senhor foi vendedor de tecido, disse que o senhor era bom vendedor. O senhor trabalhou na Socimol, disse que o senhor era bom funcionário. O senhor foi professor, disse que o senhor era bom professor. O senhor é médico, disse que o senhor é bom médico. Disse, qual é o segredo? Ele, porque é passageiro. Ela disse, e a medicina? Ele também é. É. É verdade. Eu lembro que o governador, ministro, senador, ex-governador Elton Dias, sempre que a gente conversava, ele contava uma história de alguém que entregou para ele um bilhete, não sei se você lembra dessa conversa, e digo, ó, você só vai abrir a mão com esse bilhete quando o negócio estiver mesmo naquelas condições. Se não for, não abra não. Tem uma parábola sobre a caixa. Aí ele abria a mão e dizia assim, tudo passa. Tudo passa. São Paulo escreve sobre isso. São Paulo Tudo diz que passa. tudo passa, só não deve passar a fé que você tem no seu Deus. São Paulo fala disso. Acontece coisas, certo? Eu até falei para Damião quando cheguei. Foi sexta-feira passada. Eu fui professor da Escola Técnica Estadual e tinha um técnico em Química, o curso. E eu era o professor mão de ferro deles. Tava ali. E esses meninos, 38 anos depois, se reuniram sexta-feira e me ligaram para me homenagear. Isso não tem dinheiro que pague. Tem não. Doutor, e o próximo livro? Já está pronto? Está no forno? Eu pedi a Gabriela para reunir as crônicas e tem alguém em débito comigo. Ah, não é a Gabriela, não é a Gabriela. Não é a Gabriela. Pois é isso. Estamos chegando ao Ô, final. puxada aqui, foi uma cobrada, hein? Nós estamos chegando. Ela me conhece bem, sabe que eu gosto de brincar. Não, tá Viu? certo. Nós estamos chegando ao final do nosso Pode Escrever, o podcast Conhecimento. Queremos agradecer a todos os nossos apoiadores, ao governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Comunicação, que vem nos dando aqui acolá um apoio
um apoio bastante interessante na medida em que nos ajuda a manter esse projeto que está funcionando bem. Benjamin, muito obrigado. Vamos brindar aqui a essa sua vinda aqui, essa sua causa, que não é sua, é nossa, é de todo mundo que tem bom coração e ama esse Piauí. Ela é coletiva. É nossa. Salve, salve.